pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de 22 foi um marco na história da arte no início do século XX. E ela marcou a história e marcou artistas que são consagrados até os dias de hoje e muito falados na história da arte. Esses artistas, nós temos eles como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, Anita Malfatti e Di Cavalcanti. E dentre outros que depois adentraram também a Semana de Arte Moderna, como Vicente do Rego, Tarsila do Amaral, que chega após a Semana de Arte Moderna também. A Semana de Arte Moderna ela foi uma reação à tendência da arte predominante no Brasil no início do século XX. Os artistas estavam lutando por uma liberdade de expressão na parte artística, porque eles não tinham liberdade para se expressar. Anita Malfatti, ela estudou arte na Europa. Os seus estudos foram pagos pelo seu tio, que na ocasião a enviou para a Europa, onde ela estudou muito, e lá ela entendeu que a arte não deve ser imitada. E o artista tem que ter liberdade de expressão. Ela traz isso consigo para o Brasil quando ela retorna. Lazar Segal era um dos artistas que veio até o Brasil nesta época também em que Anita Malfatti retorna para o Brasil. Anita Malfatti, Lazar Segal, ele faz a sua exposição aqui no Brasil em 1913, porém ele era um estrangeiro, né, um imigrante estrangeiro, então as pessoas não criticavam as suas pinturas, as suas obras por esse motivo. Porém que quando Anita Malfatti, em 1917, faz a sua exposição e com toda a liberdade de expressão, onde ela coloca a pintura do O Homem Amarelo e a Mulher de Cabelos Verdes, isso traz um impacto imenso na arte, né? As pessoas, a sociedade que é influenciada, porque a arte naquela época, pessoal, ela era muito difundida no Brasil. Então, ela tinha um poder muito grande sobre toda a sociedade brasileira. Políticos, governantes, artistas, todos eles eram envoltos da arte. E quando a Anita faz essa exposição, ela é muito criticada. E uma das pessoas que criticam a Anita Malfatti é Monteiro Lobato. Ah, mas aquele lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele mesmo. Monteiro Lobato, ele era nacionalista ao extremo. E por ele ser nacionalista, ele não queria inovação. E os artistas, na verdade, eles queriam inovação, liberdade para expressar a sua arte conforme eles queriam fazer. Então, pensa comigo, hoje em dia, nos nossos dias, é natural você ver por aí um homem, uma mulher de cabelo verde, cabelo preto, cabelo marrom, cabelo laranja, cabelo rosa, você vê todas essas cores. Mas naquela época não era natural isso. Então, quando Anita Malfatti pinta uma mulher de cabelos verdes e um homem amarelo, amarelo é uma pessoa doente, eles não aceitaram esse tipo de pintura. E para eles, amarelo era uma pessoa doente, né? Aquela pessoa que tem problema no fígado, ela fica amarela. Não, eles não aceitaram. Então, foi muito criticada. Monteiro Lobato vai até o jornal e faz a crítica no jornal. E a Anita Malfatti fica muito arrasada. O seu tio fica mais arrasado ainda, porque ele vai até a exposição, pega sua bengala, joga os quadros, joga tudo para baixo e fala, poxa, paguei os seus estudos e você me faz isso? É assim que você me retribui, né? Sendo criticada no jornal? Poxa vida! Ele fica muito chateado, seu tio. Anita Malfatti mais ainda, mas tudo aquilo contribuiu para que a arte de Anita Malfatti fosse mais ainda difundida pelo Brasil. Aí que as pessoas falaram mais, é aquela tal coisa. Bom, para falar de mim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer algo para as pessoas falarem de mim. Né? Nos dias atuais a gente tem muito isso, né? As pessoas estão na mídia, de repente já não estão mais, e aí elas querem voltar à fama, né? Então elas criam alguma coisa para elas voltarem a ser faladas, né? Não era essa a intenção da Anita Malfatti, porém isso ajudou ela. A crítica feita fez com que as pessoas tivessem curiosidade
de estar indo ver qual era a obra que Anita Malfatti havia feito para estar sendo tão falada assim na época. Isso ajudou com que a sua fama, né, com que a sua arte alavancasse mais ainda. Mas aí você fala, mas e a semana de 22? Aí que está. Esses artistas, quando viram que Anita Malfatti estava sendo muito falada, eles falaram, poxa vida, vamos fazer algo então para que nós possamos abalar a cidade de São Paulo. Vamos fazer igual a Anita Malfatti. Anita Malfatti fez uma exposição e isso deixou com que a fama dela, fez com que a fama dela crescesse. Vamos fazer algo que faça com que a nossa liberdade de expressão seja vista. Vamos fazer algo para abalar a cidade de São Paulo. E naquela época havia tido um terremoto na cidade de São Paulo, um pequeno terremoto que havia abalado toda a estrutura terrena de São Paulo. E os artistas tinham a seguinte frase: bom, nós vamos abalar a cidade de São Paulo como o terremoto fez. Nós vamos estrondar São Paulo. Será uma semana de arte que abalará as estruturas culturais de São Paulo. Oswaldo de Andrade, que fazia parte do rol dos 5 artistas, ele era um dos agitadores culturais da época e quebrou tabus. Oswaldo de Andrade, digamos assim, ele era um bagunceiro, agitador, porque, na verdade, Oswaldo de Andrade, ele era um homem abastado, ele vinha de uma família rica. Então, se ele não quisesse fazer nada disso para sobreviver, ele não precisaria. Na verdade, Oswaldo de Andrade, ele queria mesmo era quebrar tabus. Ele queria lutar por uma inovação cultural no Brasil, né? E eles conseguiram? Conseguiram. Os 5 juntos, de Cavalcante aluga o Teatro Municipal de São Paulo, manda fazer o panfleto, esse panfleto aí que vocês estão vendo aí. Ele faz esse panfleto e depois que ele faz o panfleto, ele faz o quê? Eles propagam, faz maior propaganda. E, na verdade, a Semana de Arte Moderna, ela foi em 3 dias. Mas foram 3 dias onde houve música, poesia, pintura, escultura, livros e assim por diante. E dentre todos os artistas que foram convidados a estar participando da Semana de Arte Moderna, nós temos Vicente do Rego, que também é um dos artistas fenomenais do início do século XX. A sua arte é muito parecida com a arte da Tarsila do Amaral. Ah, mas a Tarsila não fez parte? Na semana de 22, Tarsila do Amaral não estava no Brasil. Ela estava estudando fora. Ela volta ao Brasil e retorna em 1924. Mas Anita Malfatti era amiga de Tarsila do Amaral. Então, ela enviava suas cartas e nas cartas ela contava sobre tudo o que estava ocorrendo e acontecendo no Brasil. E a Tarsila do Amaral diz, quando eu retornar ao Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é me engajar com vocês nessa luta a favor da liberdade de expressão artística. Todos eles queriam ser livres para poder fazer o que quiser. Liberdade não é bom, gente? Liberdade é ótimo, né? E hoje, graças a esses artistas, graças a todo esse movimento da Semana de Arte Moderna, hoje nós temos liberdade para nos expressarmos em todos os setores, principalmente na parte artística. Outro artista que foi que foi convidado, e nessa Semana de Arte Moderna ele não foi vaiado, porque houveram muitas vaias, e os próprios artistas que estavam fazendo o movimento, eles puxavam as vaias, porque eles queriam mesmo, era fazer, causar, eles queriam bagunça, porque eles queriam o quê? Que o nome, que a Semana de Arte Moderna fosse falada e fosse marcada na história. Então, para fazer isso, eles tinham que causar. E um dos artistas que não foi vaiado foi Villa-Lobos. Eles convidaram Villa-Lobos, que é um compositor fenomenal, consagradíssimo, né? E Villa-Lobos, para quem não conhece, né, de história da música, Villa-Lobos é graças a ele que hoje nós temos música nas escolas. Foi ele que quando ele foi para a Europa estudar e retorna para o Brasil, conversa com os governantes e institui na época o canto coral, né, nas escolas da época.
E depois a gente quer um outro assunto para a gente falar depois, posteriormente. Mas voltando à semana de 22, é, Anita Malfatti, ela aceita participar com os artistas dessa semana de 22. E ela coloca seus quadros, Vicente do Rego coloca seus quadros, Oswaldo de Andrade sobe ao palco, é vaiado, e enquanto ele lia o seu poema, os tomates, as pessoas jogavam papel, os próprios artistas puxavam as vaias, ele ria, ele não estava nem aí. Para vocês entenderem melhor a semana de 22, a Rede Globo de televisão ela fez uma minissérie da semana de 22. Foi uma das minisséries que eu assisti e foi fenomenal. Ela está no YouTube, aqui no YouTube vocês veem, é só vocês procurarem Semana de 22, Rede Globo, que vocês vão ver o que aconteceu na semana de 22. Foram 3 dias realmente que abalaram a cidade de São Paulo. E isso fez com que os artistas, a partir daquele momento, tivessem liberdade para se expressarem. Nós temos a Tarsila do Amaral, que é uma das artistas também, além da Anita Malfatti, ela é uma das artistas consagradas daquela época. E a Tarsila do Amaral, ela retorna aqui no Brasil em 1924 e ela se junta com os artistas. E nesse meio termo ela faz também pinturas maravilhosas, expressionistas, porque o foco aqui é a expressão. E o que é o expressionismo? O expressionismo é um movimento artístico que aconteceu na Europa no início do século XX e que ele vem para o Brasil através desses artistas. E o que o expressionismo é? A principal característica do expressionismo é a deformação da obra. É deformar para se expressar. Então, expressar o quê? Alegria, sentimento, tristeza, revolta, tudo isso era expressão através do expressionismo. Na Europa, o expressionismo ele renasce, ele nasce, né, na verdade, com a obra O Grito, né, que nós conhecemos do Edvard Munch. Muitos pensam até que essa obra é do Van Gogh, mas não é, é do Edvard Munch. E ele faz essa obra, ele traz ela para... ele que dá o boom do expressionismo, né? E aqui no Brasil, o expressionismo ele vem com, primeiramente, Lazar Segal, mas não houve, né, aquela uauê com Lazar Segal. Na verdade, o expressionismo ele surge através do boom da Semana da Arte Moderna. Concluindo o nosso raciocínio, a Tarsila do Amaral, quando ela retorna para o Brasil em 1924, ela cria obras como o Abaporu, né? E o Abaporu, ela cria o movimento Pau-Brasil, ela cria o movimento antropofágico, e ela cria o Abaporu, que faz parte do movimento antropofágico, né? Ela cria a obra Antropofagia, também que faz parte desse movimento. E o que é o movimento antropofágico? Antropofagia seria o homem canibal. Então, se você pegar o Abaporu, você vai ver que é um homem canibal. Cabeça pequena, corpo grande, ele está numa floresta, sentado. Na verdade, ela quer dizer o seguinte, o que o canibal, o homem canibal fazia era o seguinte, ele comia as pessoas, né? Nós sabemos que o homem canibal comia pessoas. Mas diz a história, né, e toda os arqueólogos, os historiadores contam isso, que o homem canibal ele só comia as pessoas quando ele via que as pessoas eram inteligentes. Elas tinham algo que eles podiam usufruir, tirar das pessoas. Por isso ele as comia. As pessoas que não eram interessantes, eles não viam inteligência na pessoa, eles não comiam essa pessoa. Então, isso é um movimento antropofágico. É você beber da cultura europeia, né? E transformá-la, né? É o homem que bebeu de uma cultura e transformou essa cultura, né? Então, nós temos um movimento antropofágico, na verdade, é isso. É você beber, comer de uma cultura e fazer com que essa cultura renasça de forma inovadora, de forma diferente.
Isso é o homem antropofágico. Então, o movimento antropofágico, na verdade, ele é um movimento de expressão, né, muito grande. E nós temos a obra Antropofagia também, que vocês estão vendo aí na tela, e ela também cria o movimento Pau Brasil. E a Tarsila do Amaral, ao longo quando ela retorna, ela se torna posteriormente esposa de Oswaldo de Andrade. Seu casamento com ele não durou muito tempo, ela se separou dele logo em seguida, casa-se depois novamente, com quem ela passa a viver até o fim da sua vida, o seu esposo, que ela passa a viver até o fim da sua vida. Bom, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, Vicente do Rego, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, Victor Brecheret, são artistas do início do século XX, pessoal, que são artistas fenomenais. Vocês, como estudantes de arte, como estudantes de história da arte, devem estudar a arte desses artistas para entenderem a nossa arte nos dias atuais. Então, essa Semana de Arte Moderna, ela trouxe para nós uma liberdade de expressão muito grande. E é devido a esses artistas, é devido à Semana de Arte 22, que hoje nós temos, e todo o expressionismo que eles trouxeram para nós nessa época, e que continuou depois, porque não vamos pensar assim, foi facinho, só aconteceu a Semana de 22 e os artistas e aí o expressionismo já estava liberado no Brasil. Não. Lógico que eles lutaram muito para que a liberdade de expressão continuasse no Brasil e depois disso viesse a arte contemporânea e toda a arte que nós temos nos dias atuais, que graças a isso nós hoje somos totalmente expressivos na nossa arte. Então, gente, essa foi a semana de 22, essa foi a Tarsila do Amaral, esse é um resumo, né, da semana de 22, na verdade. E se vocês quiserem saber mais da semana de 22, posteriormente estarei colocando um outro vídeo e indo um pouco mais a fundo na vida de cada artista que nós citamos aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, por hoje é só. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho mais sobre a semana de 22. Pesquisem mais sobre Villa-Lobos, sobre Tarsila do Amaral, sobre Anita Malfatti, sobre Menotti Del Pitta, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Vicente do Rego e outros nomes da arte brasileira no início do século XX. Fiquem com Deus e até a próxima.